Olá pessoal, tudo bem? Eu tô literalmente improvisando hoje esse vídeo porque eu tô fora da minha casa, fora do meu ambiente, mas hoje de manhã eu acordei pensando na diferença brutal entre uma obra de arte e um produto da mediocridade de uma pessoa covarde, né? E tudo isso tendo em mente aquele juízo do Fábio Porchat de que com religião se brinca assim, né? Quando na verdade o que se fez naquele especial lá todo não foi exatamente uma brincadeira com religião. O que se fez foi uma propaganda boçal contra um símbolo moral supremo que está acima de qualquer instituição religiosa, né? E aí eu fiquei lembrando hoje de manhã da sátira mais virulenta que já se escreveu, talvez, sobre os conventos, que é o romance A Religiosa do Diderot. Diderot foi um autor, um literato, um filósofo iluminista, uma mentalidade revolucionária, né? O próprio Goethe, nas conversações com Eckermann, né? No livro do Eckermann, o Goethe diz, a um certo momento, o Diderot, aquela mentalidade revolucionária. E o Diderot é também um poeta, um artista, um autor de romances que o Goethe admirava muito. Ele tem uma obra que talvez eu já tenha citado aqui, chamada O Sobrinho de Rameau. Ela era uma obra muito admirada por Goethe Schiller. Diderot escreve antes um romance chamado A Religiosa, e esse romance é considerado a sátira mais virulenta contra os conventos. Por quê? Porque ele justamente tem como objeto uma caracterização da vida nos conventos como uma fábrica de produzir monstros e loucos, certo? Então, eu pensando nesse romance, hoje de manhã, eu falei assim, bom, tudo bem, você pode fazer piada com tudo que é humano, sem sombra de dúvida. E o que com mais evidência os seres humanos fazem com a religião é pervertê-la, né? Em toda a história da religião, desde o sacrifício de Cristo, o que a gente observa é a dificuldade que os homens têm de manter viva a mensagem legada por Cristo, por meio das instituições. Então a gente vê ao longo da história da igreja uma série de crises, uma série de problemas esses consequentes da falibilidade humana. E esses problemas sempre foram alvo de sátira, sempre foram alvo de crítica, a começar no interior da própria igreja, né? Mas, obviamente, pensando que seria inútil rebater ou explicar a mediocridade do julgamento aí desse humorista de pouco talento, que talvez esteja mais preocupado em manifestar desesperadamente um estado que ele não ousa admitir, né, diante de si próprio, e por isso ele precisou esconder, né, sua condição embaixo da peruca de um suposto Cristo, é uma atitude covarde, né? Humanamente, é uma atitude covarde, não é de uma obra de arte que se trata. Pensando em tudo isso, eu lembrei da Religiosa. E na Religiosa, o que o Diderot faz? Ele retrata como que uma moça de coração puro, de fé inquebrantável e que não tinha absolutamente nenhum problema com a religião, ela é sacrificada pela sua mãe, que queria expiar um pecado, porque na verdade a religiosa é a história da Suzanne Simonin. A Suzanne, ela é fruto do adultério, é uma moça muito bonita, muito virtuosa, etc., mas ela é fruto do adultério. A sua mãe era casada com um homem, ela tinha outras filhas, e a Suzanne foi fruto de um relacionamento extraconjugal. E aí qual que é o problema? A mãe da Suzanne tem que se livrar dela de alguma maneira. E como ela vai se livrar dela? Bom, mandando para o convento. Era como se fazia no século XVIII. O problema é que ela diz, não, eu não quero herança, eu não quero nada, eu abro mão de tudo. Só que eu não tenho vocação para a vida religiosa, que é uma vida de regra, de disciplina. Ela diz, ela não tem problema nenhum com Jesus Cristo, ela não tem problema nenhum com a religião, ela é uma pessoa de fé, mas ela não tem vocação para a vida religiosa. Porém, a mãe dela precisa se livrar dela, ela precisa silenciar o próprio pecado. E a mãe, em vez de admitir o próprio pecado para a família, para o marido e tal, não, ela quer sacrificar a filha. Ela não faz o sacrifício e ela joga o sacrifício nas costas da filha. É isso que dá a beleza, é isso que faz desse romance do ateu materialista de Diderot uma obra de arte, porque ele coloca a Suzanne humana
para repetir, digamos assim, o martírio, que é o grande exemplo do Cristo. Só que, obviamente, ela não sobrevive sem martírio, porque ela é humana, né? Então, ela vai passando pelos conventos. É o primeiro convento pelo qual ela passa, para não dizer que é uma obra que mira o que de mais valioso o cristianismo nos lega, né, que é a lição de que o grande poder é aquele que emana do amor. Isso, em momento algum, é vilipendiado. O que é criticado é justamente como que as pessoas se escondem por trás da instituição que deveria fazer valer esse grande valor para esconder a sua mesquinharia, a sua incapacidade de amor. Esse é o barato do romance. Por isso que ele é tão genial, mesmo sendo a sátira mais virulenta contra os conventos. Então veja o que é você ter genialidade suficiente para satirizar os registros ligados à tradição religiosa, né? A Suzane, ela passa por um convento que tem uma madre superiora tão afinada e tão coerente com o que significa o cristianismo, que ao ver que a Suzane está sendo sacrificada porque a mãe não quer admitir o próprio erro e vê que ela não tem a vocação para estar lá e ao mesmo tempo ela é obrigada a estar lá, ela adoece. É como se essa primeira madre superiora dissesse: caramba, eu não posso fazer nada e a instituição que eu represento, ela é também um meio de pessoas fazerem mal umas às outras. E ela adoece por isso, porque ela é uma cristã verdadeira, né? E depois desse convento, ela vai para outros. E nos outros conventos, tudo que ela encontra é monstruosidade e sofrimento. E ela é submetida a uma série de provações, acaba fugindo e enlouquecendo, porque o que ela quer é sair daquele hospício, né? Mas o que ela encontra diante de si, nos conventos, é um hospício com tipos humanos os mais repugnantes que você pode imaginar. Tudo isso no interior da instituição católica. Por isso que é uma sátira violenta a vida dos conventos. Mostra o tipo de loucura a que as pessoas chegam se obrigando a uma disciplina cujo sentido elas são incapazes de sustentar na prática. Existe, inclusive, uma cena bem forte de uma madre superiora lésbica que abusa da Suzane, da heroína do romance. Veja só, é tão pesada essa sátira escrita pelo Diderot, é tão pesada que até a sexualidade dos representantes da igreja é exposta. É um romance muito virulento que desnuda completamente a dificuldade que tem os humanos de realmente fazer valer aquilo que eles dizem que eles estão fazendo valer. Na verdade, é um romance em que a gente percebe, nossa, olha só, o homem é tão deplorável. E vamos lembrar que quem são os homens? Quem somos nós? São as pessoas que impuseram ao próprio Cristo aquele martírio, né? Quando a gente lembra da paixão de Cristo, do que a gente fez, do que a gente fez com o próprio Filho de Deus, digamos assim, com uma pessoa que só espalhava a mensagem de que o poder maior emana do amor, quando a gente fez isso, a gente percebe o quão atroz a gente pode ser, né? E aí, nessa obra, é muito engraçado que você não encontra, em todas as entrelinhas desse romance religiosa, que é super virulento, mas é uma obra de arte, você não encontra um ataque ao cerne do cristianismo. Você não encontra um ataque à figura de Cristo. Nada. É uma obra virulenta que acaba com a imagem das instituições, que realmente põe em xeque a capacidade humana de sustentar, por meio de instituições, a mensagem cristã. Então é forte. E ao mesmo tempo, a reverência ao que significou a paixão de Cristo, ela é preservada. Ela é preservada porque a moça, que é aquela que tem a consciência apurada e ela é o retrato da virtude, ela é martirizada ao longo do romance. Ela repete o martírio. E claro, ela sai louca. Ela sai louca porque ela é humana. Ela não podia aguentar, né? Que espécie de ser humano poderia aguentar o martírio? Alguém que está muito acima de nós, né?
E é engraçado que, sendo um romance escrito por um ateu, isso se preserva. E é daí que vem a genialidade da novela. Então, quando, sei lá, humoristinha medíocre que não consegue sair do armário, como o Fábio Porchat faz o que fez, né? Aquele especial idiota, e ainda diz, não, a gente pode brincar com religião sim, ele não está defendendo uma obra de arte. Ele está defendendo a covardia de um homem, mais um homem, que está simplesmente usando a capa da religião para poder agir da maneira hipócrita como ele age. E é por isso que o especial lá, né, do Porta dos Fundos, é só idiota, né? E é por isso que ele é digno de desprezo. É porque ele não é uma obra de arte. Então, não se trata de dizer que as pessoas não querem, não aceitam que se critique religião, que se brinque com as instituições religiosas. Não é disso que se trata. Você quer falar de crítica virulenta à religião sólida, escrita por um ateu, materialista? Leia A Religiosa, do Diderot. Uma obra de arte. É preciso reconhecer, é uma obra de arte. E é uma obra de arte nascida da sensibilidade moral. Ainda que Diderot tenha terminado a vida como ateu, ele era um homem de grande sensibilidade moral. E quando ele escreve A Religiosa, ele no fundo está dizendo para nós, olha o que por meio da religião nós conseguimos fazer uns aos outros. Não é uma obra contra Cristo, é uma obra contra os homens, contra o orgulho humano. Quer dizer, o homem é capaz de ser tão atroz e tão imoral que ele se oculta sob edifícios que representam a preservação da moralidade para praticar a imoralidade. Isso é uma obra de arte. Isso é digno de reflexão. Agora, você que não consegue sair do armário, se esconder embaixo de uma peruca, né, em referência ao grande e maior e insuperável mártir da humanidade, é só você ser um idiota mesquinho, nada mais. É só você agir como agiram cada uma daquelas freiras malucas que Diderot faz desfilar no Romance Religiosa. Para terminar, eu vou dizer para vocês que, justamente por entender a grandeza dessa sátira com os conventos, quando eu dei aula sobre Diderot na universidade, eu precisei distribuir os romances entre os alunos e eu pedi que expusesse com profundidade essa obra chamada Religiosa. Eu pedi que uma pastora fizesse isso, porque eu sabia que ela ia entender. Ela seria capaz de entender que as entrelinhas do romance, nas entrelinhas do romance não há um ataque à mensagem de Cristo e a todos os ataques possíveis, as 1000 maneiras que os humanos encontraram de pervertê-la. E ela entendeu. Ela entendeu. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas de religião sabem perfeitamente diferenciar as brincadeiras ou críticas consistentes e dignas de reflexão desse tipo de mesquinharia idiota que o Fábio Porchat e os amigos dele quiseram fazer para ganhar dinheiro, né, fundamentalmente. O que é só um gesto de mesquinharia, como 1000 outros que a humanidade já produziu e está destinado a continuar produzindo, tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo improvisado. Obrigada aí pela companhia, até a próxima.